Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, comunidade Instituto Gisleide Moraes, bom dia abençoado que está aqui vendo essa live ao vivo ou gravada, nossa live de domingo que acontece às 11 da manhã, mas hoje ela vai acontecer mais cedo. Na verdade, ela não iria nem acontecer, mas a tua consteladora teve uma reflexão hoje de manhã. Eu falei, não, eu preciso ir lá. Eu preciso ir até a comunidade, convidar essas almas abençoadas a sair do Egito. Tá pronta para sair do teu Egito? Bom dia, Ângela, seja bem-vinda. E se você está pronta para sair do Egito e você deseja que alguém também saia, vamos compartilhar? Vamos lei da semeadura aqui? Clica no aviãozinho, vamos acordar esse povo, domingo de Páscoa. Já vamos enviar essa live, convidar o pessoal para poder vir aqui trabalhar um despertar. Gi, e o porquê desse tema nessa live, domingo de Páscoa? Saia do Egito. Então, eu quero saber qual que é o teu Egito. Qual que é a opressão que você está vivendo? Quem que está liderando a tua vida? Eu vou falar um pouquinho disso com você. Você sabe o que é a Páscoa? Você sabe o que a gente comemora na Páscoa? Você sabe o que aconteceu no Egito? Você sabe que isso é tradição cristã ou é tradição judaica? O que você sabe da história? Você sabia que quem não conhece a história está fardado ao insucesso novamente? Então, assim, quem conhece a história, o sucesso... Para quem conhece, né, o sucesso, ele é mais palpável. Então, será que está na hora de você conhecer a história? Ou você vai continuar vivendo no deserto? Não é deserto, não, gente, desculpa. Continuar vivendo no Egito? Bora lá. Tô aqui enviando. Enviando a nossa live. Pronto, convidei o pessoal aqui. Bem-vindo, Marcelo, bem-vinda, Lara. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos lá. Saia do Egito. Primeira coisa que eu quero trazer para você. Bem-vinda, Cíntia. Você sabe o que é a Páscoa? Você sabe sobre qual tradição nós estamos falando? Você tem esse conhecimento, sim ou não? Comentem aí pra mim. Deixa eu saber se vocês estão boa de história. Se vocês estão conhecendo a história da humanidade. Sim ou não? Me conta. Vamos lá. Hoje a gente mudou de cenário, vocês viram? Eu mudei de cenário. Eu tava sentada. Gente, eu tava sentada aqui estudando. Fazendo as minhas meditações, as minhas orações, as minhas escritas de manhã. E me veio o tema dessa live. Eu falei, gente, eu preciso abrir uma live hoje. Eu preciso falar sobre isso. E principalmente quando eu entro na rede social e eu vejo todo mundo, né, ali comemorando, falando da Páscoa, falando da ressurreição, falando dessa comemoração. Esse feriado, a gente vem aí de um feriadão. E eu falei, não, eu não posso deixar passar esse dia. E eu sou muito intuitiva e tudo aquilo que Deus fala fala comigo através da intuição, aí a gente abre. Eu tava sentada aqui e falei, bora fazer uma live agora. Vamos abrir. Você vê que não tem nem post, nem nada. Essa é a sua consteladora. Então vamos lá. A Páscoa, ela é uma festa tradicional judaica. A Páscoa, ela aconteceu em comemoração à saída do povo de Israel do Egito. Sabia disso? Não. E aí, Tati, mas por que você está contando isso para nós? Porque, para quem é cristão. Quem é cristão, a gente não comemora Páscoa. Ah, comemora sim. Não, peraí. Existe uma tradição moderna, cultural, que as pessoas comemoram Páscoa. Mas, na verdade, é um momento para a gente lembrar a ressurreição de Cristo. Então, a gente não comemora Páscoa. Porque Cristo é o Cordeiro que venceu a morte e ressuscitou. A comemoração da Páscoa é uma tradição judaica. Cristo veio,
venceu a morte, ressuscitou, nos reconciliou com o Pai. Isso é quem é cristão acredita nisso. E se você não acredita, você está precisando começar a estudar mais sobre o fundamento do cristianismo. Então, bora lá. E aqui eu não tô falando se é certo ou errado, não. Eu tô te contando a história para você entender se faz sentido para você ou não comemorar a Páscoa. Tudo bem? Então a gente tá olhando aqui, não é para a saída do povo do Egito. Nós estamos olhando aqui para a ressurreição de Cristo. Ok? Para a ressurreição, para a vida. É para isso que a gente está olhando. E aí tem esses feriados, esses calendários. Ai, não vou aqui discutir se está certo ou está errado, como que funciona, porque muita coisa política, muito interesse por trás, muita história que às vezes a gente desconhece, não tem acesso a livros, a informação, a história real. Então, a gente tem que buscar estudar, ser profunda, buscar conhecer a história, principalmente a Bíblia. E uma boa tradução e saber realmente o que é o fundamento do ensino ali do Evangelho de Jesus para nós chegarmos às nossas conclusões. Não deixe que a conclusão da cabeça de outro doutrine você. Combinado? Combinado. Então bora lá. Mas por que então que você está falando aqui, Gi, nesse domingo de Páscoa, nesse nosso calendário aqui, gregoriano, domingo de Páscoa, você está falando de saída do Egito? Porque a comemoração da saída do Egito não é lá o povo judaico, não é os judeus e enfim, uma tradição judaica? Então respira comigo, porque o que eu quero falar com você? Eu quero falar sobre o faraó opressor na tua vida. Sim. Você sabe que a sua consteladora vem aqui te ensinar a manifestar o teu projeto original. Ensinar você a conectar a si, a se autoliderar, a destravar, a agir, a entrar em ação para viver a manifestação do projeto original que Deus tem para você. É isso que a sua consteladora faz na sua vida, ok? Ok. E aí, hoje eu estava estudando, eu estava lendo, e me chegou algo muito interessante quando a gente fala sobre por que eu não entro, por que eu não saio desse Egito, então. Porque o que os israelitas viviam no Egito? E aqui a gente vai usar tudo como uma metáfora. Vamos lá. A história da humanidade mostra aonde nós estamos presos, na nossa alma. Então vamos pensar aqui em você, no Egito, que é a vida que você está vivendo hoje. Vamos pensar no faraó opressor, que é o teu subconsciente, que é aquilo que é infrutífero que está na tua vida. E vamos pensar na saída, que é o mar se abrindo e Deus realmente tirando o povo de Israel daquela opressão. Indo, em busca da terra prometida, indo em busca de Canaã. E aí, a gente não entra nessa terra prometida. Porque o que é a terra prometida? É a abundância, é a felicidade, é a saúde, é os relacionamentos saudáveis, é a completude, é tudo o que Deus criou no projeto original de você, para você viver. Que é o nosso paraíso, que é o jardim do Éden. E nós estamos presos nesse Egito com um faraó extremamente opressor. O medo, a insegurança, a escassez, os traumas, a infelicidade, o ressentimento, a mágoa, os condicionamentos, os padrões familiares, as crenças de que eu não mereço, a autopunição, a autocompaixão. E aí, lá no Egito, o povo de Deus era o quê? Oprimido e massacrado, não era? Quando Deus falou assim, liberta o povo. O que aconteceu com o coração do faraó? Se endureceu.
E a vida do povo ficou mais difícil ainda. Só que nós nos esquecemos, isso para quem conhece a história, por isso que eu falo, se você não conhece a filosofia bíblica, minha amada, minha abençoada, começa hoje. Começa hoje a ler a Bíblia. Porque a Bíblia é o maior livro de metafísica que existe no mundo. Que mostra todo o caminho para você viver na Terra Prometida, a manifestação de tudo aquilo que Deus criou você para ser. Mas aí você acha, mas é um monte de palavra, eu não entendo nada. Você não tem que entender, você tem que ler. Quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Tem gente que acha que eu já fiz curso de teologia, que eu já fiz curso disso, daquilo, nunca fiz. Inclusive lá na igreja todo mundo apaixonado. Fazer o CTBAN, fazer o CTBAN. Quem fazer CTBAN o quê? Não. Porque quem dá entendimento da palavra é o Espírito Santo. E você vai lendo, e você vai lendo, e você vai lendo. E você vai tendo revelações. Mas é difícil, eu não entendo nada. Você vai falar assim, eu não preciso entender, eu só preciso ler. Quanto mais eu tenho acesso à informação, mais fácil o entendimento vem. Então, bora lá. Tá fazendo sentido para alguém aí? Se alguém tiver alguma pergunta, me conta qual que é o Egito que você está vivendo hoje. É da escassez? É o da falta de prosperidade? É o medo? É a mágoa, o ressentimento? Coloca aí. Coloca aí nos comentários. Deixa eu saber. Me conta. Conta para sua consteladora. O que você está vivendo nesse Egito hoje? Porque hoje nós vamos sair desse Egito. Bora comigo? Sair desse Egito? Me conta aí. Cansaço, o desgaste mental, a incerteza, a insegurança, tudo isso é o faraó opressor na tua vida. Se você tá cansada, se você tá sobrecarregada, se você tá raivosa, se você não flui, você está vivendo uma opressão. E muitas vezes, uma coisa, por isso que eu falo, que quando a gente tem conhecimento, que a gente vai ali realmente ler a Bíblia, você vai ver coisas extraordinárias que aconteceu na Bíblia e que Deus fez pelo povo. Se você for pensar com a mente racional, presta atenção que eu tô falando pra você. Você vai falar assim, é impossível. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Para esse mundo mental, as coisas são impossíveis. Mas no mundo espiritual, no mundo onde a gente tem contato com Deus, com o superior, com o Criador, nada é impossível. Alguém lembra? Bem-vinda, Silvinha, bom dia. Alguém aqui se recorda do que aconteceu quando Moisés foi lá para libertar o povo de Israel? E aí, o que aconteceu? O coração do faraó se endureceu. E aí o povo foi castigado. E o povo foi lá, teve a ordem de fazer os tijolos, mas sem palha. Era impossível fazer tijolo sem palha. Mas o que aconteceu? O faraó recebeu os tijolos dele. Os tijolos. Bom dia, Maísa, seja bem-vinda. E aí, eu não sei qual é a coisa impossível que você decretou para a tua vida. A sua opressão. É impossível, Gisleide, isso acontecer. É impossível eu pagar a dívida. É impossível eu vender mais. É impossível eu comprar meu carro. É impossível eu fazer a faculdade que eu desejo. É impossível eu perdoar meu pai, minha mãe, a cura acontecer. É impossível eu entrar numa mentoria sua. É impossível fazer uma constelação. Eu não sei o que você traz como verdade de impossível na tua vida. Mas isso é mundo mental, mundo físico. O que aqui parece impossível, no mundo metafísico, no mundo espiritual, não é.
Porque o povo não tinha palha, mas eles entregaram os tijolos. Você não tem palha, mas você está pronta para entregar os tijolos? Me conta. Vamos pensar, quer dizer, vamos parar de pensar com essa cabeça de gente medíocre, de ser humaninho, e se sentir, ai, porque eu estou frustrada, porque eu não ganhei um ovo de Páscoa com chocolate. Oi? A gente está falando sobre ovo de Páscoa? A gente está falando sobre chocolate? A gente está falando sobre ser presenteada? Não. A gente está falando sobre você achar o líder que mantém você na vida escassa e não permite que você entre em Canaã. A gente está falando sobre você achar aquele tronco que represa a água do rio da abundância na tua vida e não faz as coisas fluírem na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua profissão, na tua vida financeira, nos seus relacionamentos e na sua saúde. É sobre isso que eu tô aqui falando com você. Ai, mas isso é impossível, como? Não é sobre você, não é você que tem que saber o como. E o povo continuou a trabalhar. Você sabia? Que mesmo sem palha, o povo lá no Egito, com o faraó opressor, continuou a trabalhar? E os tijolos foram entregues. A tua parte, a parte racional que você tem aqui, é só continuar fazendo. É só continuar caminhando. Fazendo aquilo que precisa ser feito. Com alegria, com amor, com dedicação, com planejamento. E Deus vai entregar os tijolos sem palha. E Deus vai entregar realmente aquilo para a qual você foi criada para receber. Só que antes, gente, você precisa o quê, alma abençoada? Você precisa achar aonde que está a tua opressão. Onde que está? Qual é o líder? É o medo? Imagina assim. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido para alguém? Subiu aí, bateu, despertou? Digita aí para mim, despertou. Deixa eu saber que está fazendo sentido para vocês aqui o que eu tô falando. Porque para mim faz assim, sentido absoluto. Absoluto. Me conta. Digita aí. Ó, a Ângela falando, despertou. Vamos lá, me contem. É daquele jeito. Feliz vida para você. Hoje você não vai falar para as pessoas feliz Páscoa, é feliz vida. Digitem aí, a Lara falando que sim, feliz vida. Feliz vida. Uma das coisas que eu venho mais aprendendo na minha vida nos últimos 4 anos. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer receber? Doe vida. Doe vida. Vida, alegria, tenha um sorriso. Ai, mas hoje eu tô muito triste. Conta, domina esse faraó do teu subconsciente. E fale para ele, ô querido, aqui só reside felicidade, só reside amor, só reside abundância. E é assim mesmo. Pode. O menino, gente, o menino. Eu fui taxada por muito tempo de bobo alegre. Porque tudo pra mim é muito fácil, tudo, eu não vejo dificuldade em nada, e isso tá sempre feliz. Oh, mas deixa eu contar uma coisa. O teu subconsciente, que é esse Egito, esse lugar de opressão, você ensina pra ele.
É você que diz todos os dias. É por isso que dentro da constelação a gente faz dias. É por isso que dentro da constelação a gente faz frases. As frases ressignifica. Quando eu chego aqui e falo assim, feliz vida nova, Lara, feliz vida nova. Ângela, feliz vida nova. É feliz vida nova mesmo. De verdade. Olha no Egito, onde você está, e fala assim, subconsciente, querida, você que está aí, acabou. Chega. Nós agora vamos fazer tijolos sem palha. Porque não é eu que faço, é Deus que faz. Porque não é o meu como, é o como de Deus. O teu negócio é só ir lá e fazer. Acha o líder da tua opressão. Quem é o faraó que oprime a tua vida? Qual é o sentimento? É o medo? É a mágoa? É o ressentimento? O que é? E você tem que descobrir. Como que eu descubro? Gente, senta. Senta assim, ó. Começa a buscar. Começa a falar, alma, eu quero ver. O que tá me travando? O que me trava? Pensa, eu vou dar aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu voltar e eu ia dar um exemplo para vocês. Alguém sabe como que funciona extração de madeira? Vocês já viram? Alguém já viu ou não? Deixa eu contar para vocês como que funciona, para quem não sabe. O pessoal vai cortando as árvores e aí vai jogando dentro do rio. E a madeira vai descendo até chegar ali na madeireira, enfim, até chegar no lugar de destino. Mas é a correnteza do rio que leva os troncos e são muito grandes. E aí vai fluindo. Então imagina que a sua vida é o rio, tá? E aí vai caindo ali os troncos. Os troncos é aquilo que você deseja, são seus sentimentos. Vamos pensar aí nessas áreas da vida, né? As 6 principais áreas, que é saúde, espiritualidade, família, profissão, dinheiro, relacionamentos. Vamos sempre trabalhar nessa temática. E aí os troncos vai caindo aí. Você vai vivendo a tua vida. Tem momentos que o que acontece? Algum daqueles troncos, eles trava. O tronco trava. E quando ele trava, o que ele faz? Ele trava todos os outros troncos. E ele é o líder. Aquilo que está travando a tua vida é o líder da opressão que você vive. Aí eu tenho que descobrir, eu tenho que procurar. Eu vou lá procurar. E aí eu acho o tronco que está travando o fluxo da minha vida. Eu acho o ressentimento, eu acho a mágoa, eu acho o padrão familiar atuante. E é isso que a gente faz na constelação. A gente acha exatamente onde que está. E eu tiro aquele tronco, eu reajusto ele, eu ressignifico ele, e o que acontece? O rio volta a fluir. Gi, eu preciso constelar, preciso não sei o quê. Não. O que eu faço, gente, é só uma coisa mais rápida. Eu te ajudo de forma mais rápida. Mas você consegue fazer isso sozinha. Você consegue começar a observar a tua vida e entender. É a inveja? Às vezes o que está travando a tua vida é a inveja. Como assim? É a inveja do outro. Inveja da vida do outro. É o julgamento. O julgamento contra você, contra a tua família, contra o teu patrão, no teu serviço, contra teus funcionários. E isso vai travando. São madeiras que vão travando o fluxo da vida. E quando eu identifico o faraó opressor, eu venço ele. E quando eu venço, eu posso sair desse Egito e ir rumo à Terra Prometida. Estão prontas para sair debaixo da opressão desse líder e se libertar e fazer tijolos sem palhas e caminhar rumo à Terra Prometida?
Sim ou não? E o que a gente leva da Páscoa, quando a gente pensa aqui nessa comemoração da saída do Egito, é isso que nós temos que fazer. Hoje eu quero que você comemore a tua saída do Egito. Uma feliz vida nova. E a ressurreição de Jesus, ela significa o que para nós? Significa vida. Jesus está morto? Não, está vivo. Jesus foi aquele que venceu a morte. E aqui a gente não está falando de escravidão. Aqui a gente está falando de libertação, de liberdade. Olha a Ângela falando sim. E essa liberdade, isso é para você. Ai, Gi, tô cheia de dívida, tô não sei o quê. Tá faltando palha para você fazer tijolo. Mas você precisa de palha para fazer tijolo? Sim ou não? Não precisa. Para de achar que você precisa de palha para fazer tijolo. O povo no Egito perguntou. Mas é impossível a gente fazer tijolo sem palha. E Deus falou. Vão lá fazer os tijolos de vocês. E eles fizeram. E eles entregaram. Agora eu não vou lembrar, que a Bíblia conta também, agora eu não vou lembrar. Eles fizeram muito mais, produziram muito mais tijolos do que eles produziam antes. Tá lá em Êxodo, viu, gente? É a história no livro de Êxodo. Eu não vou lembrar o capítulo também não, mas é o livro de Êxodo que conta a saída do povo do Egito. Talvez você esteja com problema de saúde, talvez você esteja enfrentando uma escassez financeira, talvez você esteja enfrentando relacionamentos conturbados, seja com os pais, com o companheiro, com os filhos, no trabalho. Talvez você esteja numa fase que você não está entendendo profissionalmente para onde você vai. Eu não sei. Qual que é a opressão que você está vivendo hoje? O que está liderando a tua vida? Mas você precisa identificar onde que está. E realmente andar, continuar fazendo com amor, com alegria, com paz, com harmonia, que Deus proverá o resto. Gi, mas eu tenho essa fé, eu faço, mas as coisas não estão acontecendo. É porque você não achou o líder ainda. Às vezes você está achando que está no medo, mas às vezes está no ressentimento. Às vezes você está achando que está na inveja, mas está na mágoa. Às vezes você está achando que está na escassez, mas está no medo. E é por isso que você está aqui domingo, 9 horas da manhã, ouvindo eu falar. Porque você está buscando identificar o que está oprimindo a tua vida. Que você não está fluindo para aquilo que você deseja. E muito mais, porque tá tudo bem desejar, tá, gente? Desejar o material tá tudo bem. Porque eu também desejo. Eu desejo dinheiro, eu desejo carro, eu desejo... Enfim, um monte de coisa eu desejo. Materialmente. Mas eu tô falando para você de algo metafísico, de algo espiritual, de algo que tá além dessa mente racional nossa. Que é tão grande que você não pode imaginar. É disso que eu tô falando. E nesse lugar, é o lugar onde você tem acesso ao projeto perfeito e ideal que Deus criou para você. Quando Deus criou, teve uma forminha. Essa forminha. Esse arquétipo ideal. Você manifestada. Se manifestar.
No workshop da semana passada, da verdade por trás da mulher próspera, eu não sei aqui quem tava, não sei se a Cíntia tava aqui, mas ela tava. Eu ensinei isso. Que a tua grande manifestação é você manifestar o teu projeto original. E o resto é consequência dessa manifestação, do eu me manifestar. E quando eu me manifesto, eu entendo qual que é o propósito, eu entendo qual que é a missão, e a vida flui. Moisés, ele nasceu, ele foi treinado, educado para ser o libertador. Esse era o projeto original dele. E quando ele foi chamado a fazer isso, ele falou: Senhor, eu sou gago. Senhor, não, eu não dou conta não. Não, Senhor, isso não é para mim. Deus falou: vai lá e faz. Vai lá e faz o que você tem que fazer para o que eu te criei. E ele foi lá e fez. A maior felicidade que você pode ter nessa existência física é fazer aquilo para o qual Deus designou você para fazer. Sabe por que você me escuta? Eu ouço muito as pessoas: nossa, meu Deus, você nasceu para fazer isso, meu Deus, você é abençoada, você não sei o quê. Sabe por quê? Porque o dia que eu descobri, o dia que eu encaixei na minha manifestação, que eu entendi o que eu estava fazendo aqui, acabou, gente. Não tem como ir de fazer os tijolos e você não precisa de palha e vai fazer 3, 4 vezes mais. Isso é extremamente possível. Torne-se verdadeiramente, manifeste a sua vida nova, a sua feliz vida nova, aquilo que realmente você nasceu para fazer aqui. E se você não consigo, não sei, estou aqui para te ajudar. Tem um monte de livro, tem um monte de, principalmente a Bíblia. Lê a Bíblia. Gente, tem mais de 3 mil promessas de Deus na Bíblia. Deus dizendo claramente quem você é. Deus dizendo exatamente o que você tem que fazer. Deus dizendo exatamente como você tem que se portar. Deus dizendo exatamente, Jesus dizendo exatamente o que você tem que fazer para manifestar o seu eu original aqui nesse mundo. Ah, mas eu não entendo. Você precisa entender. É isso que você tem que entender. Você não precisa entender. Você precisa fazer. E quando você entende isso, você verdadeiramente consegue vencer o faraó opressor. E para esse domingo de Páscoa, é essa mensagem que eu quero deixar para você. Acha o líder. Acha o líder da opressão na tua vida. Acha o faraó que está fechando o fluxo do rio da tua vida. E aí uma feliz vida nova vai acontecer. Não tem como. Não tem como. E essa é realmente a feliz vida nova. Eu não vou falar feliz Páscoa para você. É feliz vida nova. Porque a gente já saiu Tem gente que ainda não saiu, né? Mas Cristo já saiu do deserto há muito tempo pra gente. Deixou tudo escrito aí nos evangelhos. Deixou o testemunho dos milagres que ele fazia. Gente, Jesus falou: vocês farão milagres muito maiores que o meu. Deixou autoridade pra gente. A gente não usa essa danada dessa autoridade. Pelo amor de Deus. É daquele jeito. É pra ser mais claro, só se ele mandar em videoaula. Sim ou não? Fez sentido aí pra vocês? A intuição do coração estava certa para falar com quem precisava fazer para você. Não sei que momento da vida você está assistindo essa live, mas fez sentido para você? Curte, comenta, compartilha. Deixa aqui a sua percepção, se você consegue ver aquilo que está bloqueando a tua vida. Sente isso. Traga essa verdade que você chega, acabou, tá na hora de você sair desse Egito. Tome essa decisão realmente de sair do Egito. E eu quero lembrar você que terça-feira eu estou iniciando
uma mentoria de 5 encontros. É um curso onde eu vou te ensinar a manifestar o poder da palavra. Eu vou ensinar vocês como usar o poder da palavra para manifestar o invisível no visível. Para realmente você saber como você se porta, para realmente você manifestar esse eu original para qual você foi criado. Se você quer fazer essa mentoria, vão ser 5 encontros, toda terça-feira, às 19 horas, tudo fica gravado. Me chama no direct, ou me chama no link do meu WhatsApp, que tá aí na bio, e vem fazer. Quem estava no workshop quarta-feira passada, já fez a matrícula, porque assim, foi extraordinário o nosso workshop da Mulher Próspera, a verdade por trás da Mulher Próspera. E agora eu vou ensinar você, através do uso da palavra, manifestar a vida que você deseja. Então vem R$211, gente. R$211 são as decisões que a gente tem que tomar na vida. Faça sua inscrição, convide aquela pessoa que você sabe que precisa fazer, pagamento no Pix ou no cartão, e terça-feira a gente se encontra às 19 horas. Combinado? Beijo, beijo, beijo e feliz vida nova para vocês, abençoada. Amo a vida de vocês. Eu vejo Deus em você.